Eu vou, então, fazer essa apresentação, vou tentar ser concisa, né? Para fazer uma apresentação aqui que é mais um convite à discussão e à reflexão, tá? Antes de começar, eu vou pegar 2 livrinhos para recomendar para vocês. Ao longo da palestra. Então, o que eu vou abordar aqui vai ser a comparação, né? Vai ser bem breve a comparação do contexto, né, da farmacologia e da toxicologia. Vou contextualizar a toxicologia social e suas definições relacionadas às substâncias e drogas, e vou chamar uma reflexão por que esse tema recebe a tutela do Estado. Porque hoje em dia está muita discussão, né? Hoje em dia não, há muitos anos. Em 2008, eu escrevi um capítulo de um livro chamado Drogas, Descriminalização, era ponto de interrogação, para discutir, na época, chamada de Nova Lei de Drogas, que é a 11.343, que substituiu a 6368, que era a anterior, né? E foi com o professor Sérgio Salomão Checara, da Faculdade de Direito de São Francisco, lá da USP. Eu fiz disciplina de criminologia com ele, então não é de hoje que se discute essa questão da legalização, descriminalização. Então, eu vou discutir um pouquinho, assim, chamar reflexão por que recebe tutela do Estado. Eu vou falar de alguns conceitos empregados na avaliação de risco e, por fim, eu vou dar 2 exemplos só de produtos naturais passando da etnofarmácia para o uso nocivo, né, considerado nocivo. Então, aqui só para apresentar, né, a farmacologia, né, definição de um livro de referência em farmacologia, ela estuda como os fármacos interagem nos sistemas biológicos e os mecanismos, né, relacionados a esse efeito farmacológico de interesse terapêutico. Então, eu tenho que situar a farmacologia, porque quando a gente passa para a toxicologia, a gente não estuda apenas fármaco, né? Porque fármaco tem essa definição de substância de estrutura química definida, que tem uma atividade biológica, né, de interesse terapêutico, né? Então, para nós da toxicologia, quem estuda toxicologia, o cianeto de sódio não é um fármaco, mas é de interesse na toxicologia, né? E ele tem uma atividade no sistema biológico, né? Um chumbo também, né? Ou mercúrio, seja inorgânico ou um chumbo, um mercúrio orgânico, ou no caso, chumbo tetraetila, que era adicionado na gasolina como antidetonante, né? Então, são objetos de estudo dentro da toxicologia. Então, a gente estuda os efeitos nocivos de substâncias sobre os organismos, né, ou sistemas biológicos, está baseado no tripé de prevenção, diagnóstico e tratamento de intoxicações e, por último, gerenciamento do risco. Então, a inserção, né, dessa ciência, assim, para atender esses objetivos de prevenir, diagnosticar e tratar, a gente tem áreas, a grande divisão, que é a toxicologia experimental, que está mais voltado ao estudo da toxicidade, com foco de prevenção, a toxicologia analítica, mais voltado para o estudo da substância, né, o que a gente chama de toxicante, fazendo o diagnóstico químico e ou bioquímico da intoxicação. E, por último, a toxicologia clínica, que tem o objetivo de tratamento, né, manejo das intoxicações. As grandes áreas não, as divisões, né, as áreas que a gente, dependendo da aplicação, da interação do agente tóxico com o organismo biológico, a gente divide a toxicologia em toxicologia social, toxicologia de medicamentos, alimentos, ocupacional e ambiental. Isso está relacionado com a condição de exposição. Tá? Então, uma pessoa que trabalha numa indústria química, indústria de tintas, por exemplo, ela está exposta a pigmentos. Pigmentos normalmente têm metais, chumbo, arsênio, mercúrio. Então, a gente estuda esse contexto de exposição trabalhando, por exemplo, com a
a legislação, né, de insalubridade, controle médico ocupacional, por exemplo, né? Só para vocês entenderem onde que a gente está situando quando eu for discutir aqui a questão, né, das drogas, que pode ter um contexto de abuso, porque eu não gosto do termo droga de abuso, porque abuso pode ser um contexto de uso, né? Mas é assim que define o livro referência, né? Eles falam, toxicologia social estuda as drogas de abuso. Nem sempre o uso é abusivo. O uso social pode ser não abusivo. Então, o foco principal é que a toxicologia social estuda as substâncias psicotrópicas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Aqui é independente do status, né, legal. O uso social, ele está num contexto de exposição, que é de uso ocasional, frequente, nocivo ou compulsivo por qualquer via de exposição, tá? Então, aqui a gente foca, porque essa toxicologia social, ela pode estar também entre a fronteira entre social e medicamentos, né? Então, vamos supor o indivíduo que começa utilizando uma oxicodona, uma morfina, com a finalidade de tratamento. E ele se torna dependente da oxicodona e passa a utilizar por essa necessidade compulsiva. Então, a gente tem a fronteira entre a toxicologia de medicamentos e a toxicologia social. Então, claro que todas essas divisões, elas são didáticas, né? Nós aperfeiçoamos estudar a realidade de forma segmentada por conta das nossas limitações cognitivas mesmo, né? Imagina, a gente está na era do multiverso, né? Na Matrix, só que para a gente ainda é algo muito difícil de entrar nesse multiverso. Então, a gente escolheu segmentar para compreender melhor. Então, eu coloco, é muito importante recobrar essas definições. Eu sempre ponho isso nas aulas, né? Recobrar as definições, os nomes das coisas são importantes para a gente refletir do que a gente está falando. Então, é importante diferenciar isso, né? Droga, fármaco, substância. O fármaco, como eu já defini para vocês, tem uma estrutura química de atividade biológica e de interesse terapêutico, né? A gente pode ter substância, que eu dei o exemplo do cianeto do sódio, pode ser o equisano, por exemplo, também uma exposição ao equisano, que não tem interesse terapêutico. A droga, a gente está falando, no inglês se usa muito drug para fármaco, mas aqui no Brasil, quando a gente fala droga, pode ser uma mistura de fármacos inertes, por exemplo, né? Então, pode ser, por exemplo, uma droga vegetal. A gente ter a droga vegetal plantas, partes de plantas, extratos brutos, usado como matéria-prima na elaboração de medicamentos, tá? Essa droga vegetal, ela pode dar origem ao que a gente chama de insumo farmacêutico ativo vegetal, IFAV, para a Anvisa, né? Então, eu colocaria assim, se a gente for dar o exemplo da cannabis, as flores de cannabis é uma droga vegetal, e o extrato bruto, a primeira resina, a gente pode chamar de insumo farmacêutico ativo vegetal. Ali tem uma série de fármacos e pode ter outros compostos além dos fármacos de interesse, tá? E o medicamento? O medicamento é um produto tecnicamente elaborado com finalidade preventiva, curativa ou paliativa. Então, é importante definir que ele foi tecnicamente elaborado. Aquele extrato, primeiro extrato da planta, quando ele, hoje está muito em voga, né, falar dos extratos de cannabis, quando aquele primeiro extrato ele é diluído num óleo, num veículo, como produto, por exemplo, canabidiol da Plastidona Dulce. No caso, eles não usam o extrato, eles usam um fitofármaco, né, uma substância isolada formulada num óleo, que é óleo de milho. Quando se faz essa diluição, aí a gente pode chamar de medicamento, porque ele é tecnicamente elaborado, né? Se você tiver essa elaboração técnica, os teores, né, dos marcadores farmacológicos, a gente pode chamar de medicamento. Mas há substâncias e drogas de uso social
que não são fármacos, né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Por exemplo, aqui, exemplo do quê? Do lança-perfume, que está super em voga hoje, segundo meu aluno, que é perito, está aprendendo pra caramba o lança-perfume e é principalmente clorofórmio, né? Então, a gente não pode dizer que é só fármaco esse contexto. Então, aí outro exemplo, né, de lança-perfume, ele está fora do contexto terapêutico, tá? E o padrão de uso, né? Porque para a toxicologia social, o professor Marcelo falou do Paracelso, né? Que falava assim que o que define, né, o veneno do remédio, a dose, é a dose e a condição de exposição, né? Por exemplo, também a via de administração, ou mesmo o contexto social de exposição. Aqui a gente também tem que definir isso. E esse padrão de uso? O que a gente pode dizer desse padrão de uso? É terapêutico? A gente pode dizer que está dentro de toxicologia social, né? Mas a pergunta, será que é terapêutico? Esse padrão pode ser terapêutico quem vive no planeta fome e no planeta indiferença. Por que um menino que vive em condição de rua usa inalante? O que o inalante faz? Ele tira a fome e dá sono. Então, se ele está procurando um bem-estar, para ele é terapêutico, né? Então, por isso que eu faço aqui um convite a essa reflexão, tá? O que é terapêutico? Para quem, né? Então, esse aqui, eu posso voltar um pouquinho. Agora está aqui no notebook, podem salvar. O Planeta Fome é da Elza Soares, tá? Por isso que eu coloquei a fotinho dela, porque depois vocês busquem, mas tem uma história muito representativa dessa história do Planeta Fome. Só que eu adicionei, né? Eu me dei. Aí me permiti adicionar o planeta em diferença, né? Porque essa é a realidade. E esse padrão de uso, né? Esse padrão de uso que já foi, né, bem conhecida do que do tabaco, né? Isso daí são propagandas que realmente tinham na época, associando médicos, né? Então, ó, mais médicos fumam câmbio, né? Associando com cientistas, dentistas, né? Aqui, ó, cientistas e educadores, né? Atletas. E esse padrão de uso? Né? O que a gente pode falar desse padrão de uso? E esse padrão de uso relacionado às artes? Eu só estou colocando essas fotinhas para reflexão. Quando a gente coloca os artistas, por exemplo, me chama muito a atenção, principalmente dois casos que eu vi no documentário, da Cássia Eller e da M, né? Se vocês verem o documentário, você vê que, por exemplo, o artista, né, tem uma coisa muito emblemática da Cássia Eller, que eles ficam acordados muito tempo, muitos shows. E aí sempre vai ter alguém ali oferecendo estimulante, né? Então, inicialmente, quando a gente fala social, a pessoa começa a utilizar, mas ela também está buscando um bem-estar. Ela está buscando atender alguma necessidade do corpo. Por exemplo, ficar acordado para fazer mais shows, né? Então, a gente precisa refletir esse padrão de uso. Ou a M, que todo mundo falou, o crack matou a M. Se vocês assistirem um documentário, a M ela já tinha questões relacionadas a eu colocaria assim, um contexto emocional aflitivo, né, de aflição, muito antes de utilizar crack, né? Então, assim, a Cássia Eller era muito tímida, né? Vocês verem o documentário, vocês vão ver as pessoas comentando que ela era muito tímida. Muitos artistas são tímidos. A Amy também tinha uma personalidade muito tímida, né? Então, é preciso pensar nesses padrões de uso quando a gente fala de toxicologia social, tá? E, por exemplo, a gente pode deixar de fora as festas raves, né, com os psicodélicos,
e nem o uso da Ritalina, por exemplo, entre os jovens aí para estudar, né? Tem muitos que usam. Então, por que que usa? Por que que alguém usa, né, uma substância que altera a consciência? Ou ela está na busca da felicidade, e aí eu trouxe um dos livros depois que a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, esse do Carl Hart, né? Drogas para adultos. Aqui, ele coloca que na Constituição Americana, busca da felicidade é um direito fundamental. O que é isso? É um direito constitucional, né? Então, assim, quando a pessoa busca uma sensação de bem-estar, o desenvolvimento da personalidade, que seria o autoconhecimento. Então, por exemplo, na Colômbia e na Argentina, o uso da substância, o uso pessoal, não é criminalizado, porque teve uma decisão da corte, que seria o Supremo Tribunal Federal aqui, que falou que é um direito fundamental o livre, o livre desenvolvimento da personalidade, né? E eles consideram que essas experiências fazem parte desse desenvolvimento. Então, o que eu coloquei aqui como autoconhecimento, essas experiências subjetivas, né? Ou alívio de dor e sofrimento físico e mental, interação ou acomodação em grupos sociais. Então, eu não falo só dos jovens hoje que têm que se acomodar no grupo social, mas isso daí é uma tradição tribal, né? Indígenas utilizam substâncias que alteram a consciência para uma acomodação, né? Acomodação dentro do seu grupo social. Tem, inclusive, hierarquias, né? De quem vai fazer a gestão do uso de substâncias, como o pajé, por exemplo. Por exemplo, no Jarré, é o taita, tá? Que é o indígena que como fala, faz a liderança, né, desse ritual. Faz parte, então, como eu falei para vocês, da autodeterminação dos povos, que também é um direito fundamental garantido em Constituição, né? E liturgias, que está relacionado às crenças. Cumprir metas laborais ou acadêmicas escolares, que eu coloquei, por exemplo, exemplo da Ritalina, ou lá fora, acho que é com modafinil, né, que as pessoas utilizam, e o chamado bem-estar terapêutico. Mas o que é o bem-estar terapêutico? Né? O que é a terapia? Eu fui atrás da palavra terapia, porque eu sou muito assim com as definições, do que está falando, né? Então, terapia vem de terapeia, que quer dizer auto de curar, que é a origem, é terapon, que é aquele que serve. Então, é muito interessante pensar nessa definição, né? Que a terapia é servir ao outro, né? Vem daí essa definição. Então, quando a gente fala, né, se a saúde e a liberdade individual são direitos fundamentais, porque o uso de substâncias psicotrópicas estão sob a tutela do Estado, né? Por que está sob a tutela do Estado? A gente pode ter uma situação de uso e abuso, e isso está relacionado à saúde do próprio indivíduo, assistência social, porque às vezes esse uso se dá no estado de vulnerabilidade social, como eu coloquei o caso dos meninos que usam inalantes, e pode estar envolvido com a justiça, né? Então, o uso, por exemplo, quando ele se torna uma ofensa social, eu vou dar um exemplo de uso, que aí não é questão de criminalizar se a pessoa está portando ou não a substância. Eu dou muito sim em aula, porque minha formação inicial em pesquisa é toxicologia forense, é perícia criminal. Então, teve um caso, por exemplo, em São Paulo, que um rapaz estudante de medicina entrou num shopping durante um filme com uma metralhadora, uma submetralhadora, na verdade, e atirou em várias pessoas. E o exame de sangue dele acusou cocaína. Teve um outro caso, que eu pego para comparar esses casos. Teve um outro caso em São Paulo, de um rapaz que era cantor de um grupo chamado Polegar, o nome dele é Rafael Ilha, que ele utilizava crack, se tornou dependente, e ele foi preso em São Paulo com uma faca assaltando uma pessoa para roubar um passe de ônibus. Hoje é cartão, né? Naquela época era passe, eram uns papelzinhos para andar de ônibus. O uso de substâncias, seja lícita ou ilícita, quando ele é utilizado para dar coragem para cometer um ato infracional, é considerado um agravante.
Quando ele é uma decorrência de uso que se caracteriza como uma doença, está no estado patológico, ele é um atenuante. Por exemplo, Rafael Ilha, o assalto foi a presença, né, da cocaína no sangue foi atenuante. Para o rapaz estudante de medicina foi um agravante. Eles caracterizaram que ele usou antes para ter a coragem de ir lá e cometer, né, o ato no cinema. Então, é claro que o uso não só de substâncias psicotrópicas, mas de qualquer substância que ofereça um risco coletivo, ele é sob tutela do Estado. Agora, a questão de criminalizar ou não, isso daí é como exercer essa tutela. Tá? Então, o álcool é de tutela do Estado. Como que ele é de tutela do Estado? Os teores de álcool na bebida é definida pelo Estado. Você não pode vender aquele álcool absoluto para beber num bar. É proibido. Né? Porque daquela forma ele tem um risco toxicológico alto. Né? O indivíduo ele não pode beber e dirigir, porque já foi comprovado que isso aumenta o risco de acidente de trânsito. Então, ele se torna um risco à sociedade, um risco ao bem coletivo. E ainda, o direito individual ele não pode se sobrepor ao direito coletivo. Então, isso tem que ser pensado, né? Quando a gente vê aqui várias esferas de tutela do Estado, e aí eu saio da questão do psicotrópico, só para ter uma visão mais clara disso. Por exemplo, o Rocutan. Rocutan é de venda livre? Alguém já usou Rocutan? É para acne. Tá? Rocutan, ele tem se a mulher estiver grávida e usar Rocutan, tem uma alta probabilidade de deformidade no feto. Aí poderia falar assim, mas é educar a população e falar, olha, se você estiver grávida, você não usa, tá? Aí você tem que pensar, essa educação será efetiva? Porque as políticas públicas, elas têm que ser pensadas estrategicamente, né? Então, como que se adota hoje em dia? Que ele é controlado pela portaria 344, precisa de receita médica, precisa a embalagem ter o X lá na mulher grávida, né? Ele precisa ser um medicamento controlado. Então, para vocês terem essa comparação para a própria reflexão, por que se coloca sob tutela do Estado substâncias que ofereçam um risco coletivo. E a mesma coisa ocorre, por exemplo, ricina. Você não vai achar ricina para vender em qualquer lugar, é uma arma química, né? Então, substâncias que oferecem risco, elas sempre vão estar sob tutela do Estado. O que você pensa da seguinte afirmação? A heroína não é mais nociva do que a maconha, nem vice-versa. É verdade que a heroína, por exemplo, causa depressão respiratória com mais facilidade do que a maconha. Seria um erro, no entanto, concluir que ela é mais nociva. É muito mais provável que a maconha cause paranoia temporária ou alterações perceptivas perturbadoras do que a heroína, administrada por qualquer via. Eu não vou falar quem escreveu isso aqui, no final a gente retoma. Tá? Eu só vou pegar essa comparação de uma substância com uma droga vegetal para falar de conceito de avaliação de risco. Tá? Risco, então, ele é uma medida probabilística que ele está relacionado com o perigo, que a gente chama em toxicologia de toxicidade, que é a propriedade intrínseca de causar o dano, versus a condição de exposição. O que se busca no manejo de substâncias é você ter a melhor relação risco-benefício, tá? Então, isso aqui é bem ilustrativo, né? Aqui a gente tem uma situação de alto perigo com não exposição. Então, seria o risco zero, né? Se você controla essa condição de exposição, você vai conseguir um risco manejável, né? Um risco que pode ser admitido pela sociedade. Tá? Então, a toxicologia ela está sempre voltada a isso, esse gerenciamento de risco. Tá? No caso de substâncias,
essa toxicidade, que é a propriedade intrínseca, ela vai estar relacionada com, principalmente, os índices de toxicidade da substância, tá? E quando a gente quer comparar, por exemplo, se a gente for pensar na intoxicação aguda, a gente usa dose letal 50%. Então, sim, a gente pode falar que uma substância é mais tóxica que outra, baseada na DL50. Só que a gente, quando pensa em termos de risco, a gente tem que pensar, eu tô querendo saber o quê? É uma intoxicação aguda, crônica ou é efeito específico? O que é efeito específico? É alergia, é câncer, por exemplo, efeito carcinogênico, tá? Então, eu vou deixar mais para frente, porque como eu vi que o tempo está curto, né, em vez de detalhar cada um. Mas a ideia aqui é colocar isso, que a gente pode ter, por exemplo, uma substância que ela tem uma potência, por exemplo, mais baixa do que outra. Fala um pouco mais baixo, né? Tá. Ela pode ter uma potência mais baixa do que outra. Então, tem que tomar cuidado quando a gente pensa assim, eu vou estudar essa substância porque tem mais. E essa eu não vou estudar porque tem pouquinho. Mas será que aquela que tem pouquinho não tem uma potência maior do que aquela que tem mais? Né? Então, isso é uma coisa importante que está dentro de toxicologia. A gente tem que saber os índices de toxicidade e isso está relacionado à potência, né? Então, aqui só para a gente comparar, isso aqui é exemplo, tá? Eu não queria entrar numa substância específica, mas é só para comparar. Essa toxicidade, ela depende da forma de apresentação da fisicoquímica. Então, eu gosto desse exemplo porque é interessante. A gente tem aqui na planta, por exemplo, ácido tetraidrocannabinólico. O ácido tetraidrocannabinólico não tem efeito psicoativo, né? Ele precisa estar na forma neutra. Se ele estiver na forma ácida, não é psicoativo. Se ele estiver na forma neutra, ele é psicoativo. Então, a simples apresentação fisicoquímica, ou vamos falar do chumbo. O chumbo inorgânico, o chumbo zero, poeiras de chumbo, ele é menos tóxico do que o chumbo tetretila. Porque na forma tetretila ele é mais apolar, é volátil e chega com facilidade no sistema nervoso central. Né? Mas se a gente tiver poeiras de chumbo e comparar com fumos de chumbo, o que é fumos de chumbo? Na fundição, quando eles aquecem a liga metálica, ele forma um óxido e ele sai na forma como se fosse um vapor. Tá? Não é orgânico, mas o tamanho de partícula é muito pequeno. Quanto menor o tamanho de partícula, mais fácil é ser absorvido nos alvéolos pulmonares. Então, simplesmente a forma de apresentação, ou no caso do metal, a especiação, que é o número de oxidação, pode mudar totalmente. Né? Como o cromo hexavalente, por exemplo, o trivalente. Um é micronutriente, o outro é carcinogênico. Então, isso é importante a gente refletir a respeito disso. Ele depende do veículo e da formulação e da combinação também de fármacos, né? Quando a gente pensa em uma droga vegetal, qual é a combinação que está ali? Se a gente for só pela DL50, eu vou citar 2 canabinoides que estão nas folhas de cannabis, que é o canabidiol e tetraidrocannabinol. Em termos de DL50, né, o do CBD é muito mais alta a DL50 do que a DL50 observada para o tetraidrocannabinol, né? E aí, quando a gente tem uma DL50 mais alta, obviamente, ele seria mais seguro, tá? No caso aqui, além da DL50, né, a gente também tem a biodisponibilidade. Também é outra questão. Se for administrado por via oral, qual é a via de administração ou a via de introdução? Né? Canabidiol, por exemplo, tem 6% de biodisponibilidade. O THC é de 10% a 20% pela via oral. Né? Por isso que estão trabalhando agora com nanoemulsões, emulsões, né? Para melhorar a biodisponibilidade. Então, aonde está inserido, né, essa substância também vai definir essa toxicidade. Né? E outra coisa, quando a gente fala assim, mas, por exemplo, já ouvi falar, maconha não mata, ninguém morrendo de overdose por maconha. Isso quer dizer que não tem problema, né? Porque a ideia é a pessoa fala, não tem problema. Mas aí a gente tem que considerar outras questões, né? Efeitos crônicos, por exemplo, o risco indireto.
transtornos psiquiátricos, comprometimento da atenção e a coordenação. Imagina cortar o dedo não, né? As unhas de um bebê sob efeito de uma substância que altera a coordenação motora. Né? Quem já tem filho ou teve contato com o bebê sabe que esse é um exemplo que chega a doer. Né? Você fala, usa o que você quiser, mas não corta a unha do meu filho, né? Com nenhuma substância que altera a coordenação motora. Então, por isso que depende do contexto. Quando a gente fala de risco, depende do contexto, né? Agora, é importante, por exemplo, estou falando de toxicidade crônica, por exemplo, você pegar para o THC, a gente tem um NOAEL. Qual é a menor dose de efeito observável? Que é de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo, 14 miligramas por um indivíduo de 70 quilos, né? Só que o que é interessante? Que esse LOEL, ele foi definido, está numa monografia da área de alimentos, porque lá nos Estados Unidos pode ter o que eles chamam de cânhamo como suplemento alimentar, e pode ter até 0,3% de tetrahidrocannabinol, né? Então, eles definiram como LOEL o valor que observa qualquer alteração no sistema nervoso central. Não exatamente efeito tóxico, e sim uma alteração. Né? Então, para vocês verem que isso é um contexto de exposição. Por quê? Porque como o THC sempre foi visto, né, embora já tenha o dronabinol, que é o marinol, já tenha sido registrado há muito tempo, né, acho que em 96 ou 2000, eles não consideravam o THC como um fármaco. Então, não definiu ainda qual o LOEL numa condição terapêutica. Esse LOEL foi definido por uma condição social. Tá? Então, é importante considerar o contexto de exposição vai estar sempre associado quando a gente fala em toxicologia. Tá? Então, passando desses conceitos de toxicologia, eu entro nessa fronteira, né, entre o efeito nocivo que eu chamo de etnofarmácia, porque eu vejo que a etnofarmácia ela vem emergindo, né, essa área de estudo. O que é etnofarmácia? Né? Eu peguei essa definição aqui. Ela estuda, ela está muito ligada com a antropologia, porque ela estuda como as pessoas, como as sociedades tradicionais utilizam produtos naturais, tá? Então, ela não se ocupa, né, que ela fala que é diferente da etnofarmacologia, porque ela não se ocupa apenas em definir o fármaco e o mecanismo de ação, mas sim como que as pessoas preparam, né, a preparação tradicional do medicamento, né, pelas sociedades tradicionais, como é feita uma estação, como que é feito o uso, então ela tem essa visão mais ampla de estudar o uso tradicional de compostos naturais. É importante citar que também não é só planta, né? Você pode ter o uso também de insetos. Por exemplo, tem artigos que mostram o uso, por exemplo, de escorpião frito para tratar picada de escorpião, né? Então, não é só plantas, né? Então, eu vou pegar agora, só para dar o exemplo, a coca. Tá? A coca, ela até 1860, a gente pode falar que ela era um tradicional, a Erythrocyon coca, né? Que ele mostrou a plantinha lá bonitinha. E ela é utilizada, né, pelos povos tribais e a cultura andina. Por que eles utilizam, né, na região andina? É alto, o ar é rarefeito, né? Então, é uma tradição utilizar, mascar o coca, utilizar o chá de coca, além de, né, tem um artigo que fala de, mais antigo, depois eu vou mostrar um mais novo, que fala de efeitos, vários efeitos terapêuticos, inclusive como hipoglicemiante, eles mascam a coca porque, além da cocaína, tem outros alcaloides também, mas a gente sabe que a cocaína é um estimulante do sistema nervoso central, dá vasoconstrição e você aumenta a circulação do sangue e aí vai oxigena o cérebro mais facilmente, né? Então, se você for para uma região muito alta, o que vai te dar? Tontura, enjoo. E se você mascar a coca, ainda mais se for com bicarbonato, com cinza, você vai ver que vai dar uma alteração rápida,
né? Então, isso era de uso tradicional, tá? Mas após 1860, a gente teve, né, o isolamento da cocaína e depois o uso da cocaína já como uma substância isolada, tanto em alimentos, né? A, a cocaína não, desculpa, as folhas de coca eram utilizadas para produzir alimentos e depois foi para produzir medicamentos. Então, ela é um anestésico local, era utilizado como anestésico oftalmológico e odontológico, né? E acabou também virando uma panaceia para todos os males. Os artigos mostram isso, tá? Como anestésico, tratamento de adicção por álcool e opioides, depressão, tá? Os Estados Unidos fez um contrato com o Peru para popularizar o uso da cocaína, extração da cocaína da coca e popularizar o uso da cocaína como medicamento. Tá? Isso tem registros disso, foi feito um acordo internacional. E aí eles começaram a ver que não era bem por aí, né? Então, relatos de intoxicação, e acabou que, por exemplo, saiu da formulação da Coca-Cola, né? Eles falam que usa folhas descocainizadas. Então, é mostrando essa fronteira, né? Que a gente precisa um pouco mais de elaboração quando a gente passa da etnofarmácia para o uso industrial, né? O uso nos meios urbanos. Então, aí só alguns exemplos, né? De produtos preparados com coca, né? Ou fármacos, realmente fármacos preparados com cocaína. Quando a gente passa para essa fase de isolamento, e eu acho legal de mostrar isso, porque a gente está na corrida agora dos isolamentos, né? De CBD para cannabis CBD, THC, Delta 8, THC, né? Delta 10, não sei o quê, mostrar que isso já caminhou uma vez, que a gente pode fazer isso com qualquer planta, mas a gente tem que considerar várias coisas, né? Tem que ser uma conversa adulta, de reflexão, né? A cocaína, por exemplo, então ela tem lá nas folhas de coca, e ela é plantada na região andina, né? Na Colômbia, a Colômbia é o principal produtor, depois vem o Peru, o Equador e a Bolívia. Os cocaleiros, eles não são traficantes lá que preparam cocaína, tá? Eles são agricultores, só que para eles é mais vantajoso sobreviver com coca do que com batata, né? Que eles produzem muita batata também na região. Eles vendem essa produção, né, das folhas de coca e aí já vai para o laboratório na selva. É importante, quando a gente fala dessa questão de dose, né, de teor, que eu preciso, segundo o relatório do UNODC, tá? Se vocês colocarem UNODC no Google, é o Escritório de Drogas e Crimes da ONU, e a gente tem um relatório mundial sobre drogas que é publicado todos os anos. E eles vão falar de quanto que foi apreendido, quanto foi cultivado, tá? E a produção também. Então, a gente precisa de 300 a 400 quilos de folhas para preparar 1 quilo de pasta de coca, tá? Esse 1 quilo de pasta de coca rende meio quilo do cloridrato de cocaína, que é a forma purificada. Para vocês terem uma ideia de quanto de folha, né, para conseguir a substância isolada. Então, folha de coca não é cocaína, né? Durante muito tempo, a gente, e ainda hoje, estuda bastante a cocaína, sem muitas vezes se dar conta que vem da coca, por exemplo, né? Esse trabalho foi de 2014, que a gente analisou as amostras de crack apreendidas em São Paulo, foram 440 amostras de crack, e que a gente mostrou que não era aquele crack dos Estados Unidos. A gente viu, né, que o crack do Brasil é o baçuco da Colômbia, que é a pasta de coca. Nos Estados Unidos é outro, não chega a pasta de coca nos Estados Unidos, que é caro o transporte. O ponto mais crítico dessa empresa, né, a empresa de drogas não reguladas, é a logística. A logística é muito cara. Então, não vai chegar a pasta de coca nos Estados Unidos, vai chegar a cocaína, né? Imagine, transportar, ou folha de coca, nem pensar, né? A 400 quilos para obter meio quilo de pó.
Então, durante muito tempo, a gente se ocupou, né, com esses estudos dos compostos da chamada droga de rua, né? Por exemplo, aqui nesse trabalho, a gente fez um sistema para ver o que formava quando fumava, né, essa pasta de coca, que gera, a gente viu que gera vários compostos, né, tóxicos, inclusive, né, derivados de alcanos e de gasolina, porque se você for comparar, esses compostos neurotóxicos são até piores do que a cocaína, tá? Então, esses trabalhos era só para colocar aqui durante muito tempo, no meu caso, né, de trabalho, a gente ficou muito focado nesse uso forense, mas atualmente a gente já está na fase da etnofarmácia de recobrar. Eu não sei se vocês viram o discurso do Petro na ONU, né, falando de regular essa questão da coca, né, da coca e da cocaína, mas eu coloco a questão da coca realmente escandaloso despejar glifosato em cultivos de coca, né, na era em que vivemos. Então, a gente já está nessa fase, esse artigo, né, de 2019, de pensar na parte etnofarmacêutica. Para concluir, porque a gente não tem muito tempo, a cannabis, mostrando para vocês a mesma coisa. A gente vem de um contexto étnico, tá? Em que a gente tinha lá em 1926 ela descrita, na farmacopeia brasileira também, né? Essa planta descrita, com já os seus metabólitos secundários encontrados em algumas estruturas da planta, né? A gente encontrando aí como os canabinoides e também os terpenos, né? Que dá odor a planta, né? Que são os óleos essenciais. E aqui vai ter o trabalho, né? Dos meus alunos, do Gustavo e da Vitória, que mostra, por exemplo, o cariofileno, e que o cariofileno tem os artigos recentes aí mostrando que ele é agonista de receptor CB2, por exemplo, canabinoide tipo 2, e é um dos terpenos de maior concentração nas flores de cannabis, né? Então, a gente passa para essa fase de estudar do contexto etnofarmacêutico para a produção realmente de medicamentos, né? E não deixando de pensar que não é só o medicamento que também pode ser usado terapeuticamente. A própria droga vegetal também, né? Só que para esse uso é preciso estudar também que compostos tóxicos eu posso ter a partir desse tipo de exposição, tá? Como esse estudo que mostrou os compostos formados em modelos de vaporização de cannabis, tá? E aí, para a gente concluir, então, que não tem mais tempo, né? Lembra do texto? A heroína não é mais nociva do que a maconha? Tinha falado lá atrás. Do que a heroína, então, terminava aí a ponta. No mesmo texto, depois, se vocês quiserem ver, está aqui no livro. Se alguém estivesse sofrendo de disenteria, uma enfermidade que continua sendo a principal causa de morte em países com recursos de saúde inadequados, a heroína seria escolha óbvia para salvar sua vida. A questão é que todas as drogas podem produzir efeitos negativos e positivos. Portanto, agir como se a maconha fosse intrínseca ou moralmente superior à heroína, ou, aliás, qualquer outra droga, revela a ignorância de quem acredita nisso. O que vocês acham dessa afirmação? Acabar. Para alguma parte da sociedade, o uso vai ser benéfico, como, por exemplo, que usa o nosso perfume porque ele tem fome, isso vai ter fome dele. Existem situações que não fazem parte do nosso contexto social e a gente não vai entender. Faz parte do nosso contexto social, a gente vai pensar como se fosse moralmente superior como uma maconha. É muito comum você ver as pessoas usando isso e você associar essa droga com a situação que você vive. Da mesma forma, se eu for ver alguém usando uma droga mais pesada como o crack, e você vai associar com todos os pontos negativos que já foram citados do crack, todas as pessoas que morreram, coisas que foram associadas. Então, o que você falou sobre o contexto social e o contexto, às vezes, terapêutico, a gente não entende, não busca entender,
eu acho que tem a ver com isso, de a pessoa ignorar algumas situações. Eu convido vocês, então, aqui a minha observação, mas eu acho que cada um tem que ter o seu pensamento, né, com base no que eu apresentei aqui. Eu pergunto, a luz da ciência é coerente comparar fármaco isolado com droga vegetal? Depende do contexto, mas para mim não parece coerente. É seguro diminuir a motilidade gastrointestinal em caso de diarreia causada por infecção intestinal? Né? É coerente usar fármaco psicotrópico de alta potência, como hipnoanalgésico, como antidiarreico, com base no seu efeito colateral? Segundo a obra, a disenteria é a principal causa de morte em países pobres. Nesses casos, a população... Isso aqui aí já sou eu falando, tá? Se a gente for pensar, países pobres, essa população é pediátrica, a maioria é pediátrica. Aí eu pergunto, seria coerente administrar heroína como antidiarrético na população pediátrica? Então, eu falo, que eu, né, quando eu coloquei, eu achei que vocês iam pensar que eu estava fazendo uma piada. Né? Essa discussão não é uma piada. O texto consta na obra de referência de autoria de um doutor em neurociência, professor da universidade respeitada nos Estados Unidos, escritor e autor de artigos científicos em neuropsicofarmacologia, que é este livro. E não é tudo que está no livro que seja incoerente, tá? Eu li o primeiro, estou lendo o segundo, e tem muitas coisas coerentes no livro. Então, eu quero terminar minha palestra falando isso para vocês que são jovens aí. Antes de sermos mestres, doutores, pós-doutores, cientistas, seja lá qual for o título de autoridade, somos todos humanos buscando entender a realidade. As incoerências ou ideias absurdas podem ser simplesmente absurdas ou abrir caminhos para outras realmente inovadoras e transformadoras. Portanto, a livre reflexão do conteúdo deve sempre vir antes do discurso de autoridade. Então, eu estou aqui apresentando para vocês, foi falado, mestre, doutora, pós-doutorado, mas não quer dizer que tudo que eu apresento aqui seja realmente verdade ou coerente. Vocês é que têm que ir atrás dessa coerência e dessa verdade, tá? Não deu tempo de eu falar desse livro que eu recomendo. Tem em português, que é A Serpente e o Arco-Íris, que é sobre o vodonismo no Haiti, escrito pelo Wade Davis, que foi aluno do Schultz, de Harvard. Ele acabou de se aposentar da Universidade British Columbia, do Canadá, é um antropologista. E eu recomendo porque aqui a toxicologia e a etnofarmácia se apresenta de forma realmente incrível, tá? Tanto com plantas, inclusive plantas alucinógenas, quanto também com a parte de zoo, né, de insetos. Insetos não, desculpa, animais mesmo, que aqui fala de sapos, principalmente, peixes. Então, é uma obra muito interessante, que vocês vão também entender que o vodunismo não é simplesmente uma religião ou um ritual. Ele foi utilizado como mecanismo de justiça no Haiti, para a independência do Haiti, que foi o primeiro país da América a abolir a escravatura, né? Ser independente, na realidade. Então, e aí a gente consegue fazer esses links. Agradeço, obrigada. Espero que vocês tenham gostado.